Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 15. Nós temos a ministração da palavra de Deus nessa noite, no livro do Evangelho segundo João, capítulo de número 15, com o tema: quem é você na videira? Quem é você na videira? Abra a palavra de Deus, vamos meditar nela. Melhor, refletir, porque meditar requer mais tempo, mas refletir, podemos refletir rapidamente. Leiamos o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê. 3. 4. 5. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Vamos repetir a parte final do versículo. Porque sem mim, 1, 2, 3. Porque sem mim nada. Glória a Deus. Quem é você na videira? É a reflexão dessa noite para nós. Jesus está falando de algo que os judeus tinham muita familiaridade. Isaías, lá no capítulo de número 5, nos versículos de 1 a 7, vai falar também um pouco sobre essa videira. Mas, na metáfora do Antigo Testamento, a videira era Israel. O problema é que essa videira, ela apresentou frutos ruins, apresentou frutos bravos, frutos inservíveis. Israel fracassou na sua missão de ser representante de Deus às nações à sua volta, para demonstrar tanto o amor de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, de sorte que essa videira chamada Israel, ela fracassou. Mas Jesus, ele não se apresenta como videira, porque videira era Israel. Jesus se apresenta como eu sou, versículo 1, a videira verdadeira. Porque Israel fracassou, portanto, se tornando uma videira falsa. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Nós temos na Bíblia 7 momentos onde Jesus usa a mesma expressão do Pai, eu sou. No Novo Testamento, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse também que ele é, já falei da porta, Jesus é o pão da vida. E ele disse, eu sou a videira verdadeira. 7 vezes Jesus se apresenta como eu sou, como Deus Todo-Poderoso. Essa é a última vez. Jesus deixa para o final. Começa se apresentando como a luz do mundo e ele deixa para o final. O pastor Hernandes Dias Lopes, citando outro autor, ele diz que Jesus traz uma figura de linguagem muito bonita, é uma metáfora, nós sabemos disso. E essa metáfora ela é um tanto mística, metafísica, porque Jesus já se apresentou como o noivo e a noiva, já se apresentou tendo o edifício, a construção, e agora ele se apresenta como a videira verdadeira. Só que essa videira verdadeira, ela tem ramos, isto é, ela tem varas, que é o que nós lemos. E é nesse contexto que Jesus fala aos seus discípulos. Jesus não fala aos apóstolos, porque os seus 12, inclusive, eram judeus. Mas Jesus tinha ali discípulos de todas aquelas partes que já estavam e entregaram suas vidas para servir o Jesus. Jesus está falando para estas pessoas que ele, Jesus, é a videira e que essas pessoas são ramos. Só que nós vemos na leitura dos primeiros versículos, em casa você vai ler o capítulo 15 hoje ou amanhã ou depois, mas nos primeiros versículos Jesus vai mostrar para nós que existem aqueles ramos que eles produzem
e ramos que não produzem. Mas como eu disse, a proposta dessa noite, da nossa reflexão da palavra de Deus para nós, é de refletirmos quem somos nessa videira. Quem é você na videira chamada de Jesus? E o primeiro tópico está bem aí no versículo de número 4, quando Jesus diz: permanecei em mim. Quem somos nessa videira? Nós somos ramos que permanecem. A palavra permanecer, ela dá a ideia de um íntimo relacionamento. Quando Jesus diz permanecei em mim, quando ele diz permanecei em mim e eu permanecerei em vós, nós precisamos ser nessa videira como quem permanece. Permanecer tem 3 sentidos para nós trabalharmos nessa ministração da palavra. E o primeiro que eu quero trazer para nós, no sentido de permanecer, tem a ver com não desistir. Porque, irmãos, quem aceita Jesus como seu Salvador, quem passa a trilhar os caminhos do Senhor, quem entende que precisa dar bons frutos através da palavra, que recebe melhor, que entende que deve obedecer a Deus e a sua palavra, vai entender e perceber que a vida cristã não é uma oba-oba, não é oba-oba, que a vida cristã não é um mar de rosas, como se prega por aí, que a vida cristã não é uma vida sem problemas financeiros, não é uma vida sem problemas, às vezes, conjugais, não é uma vida sem problemas espirituais, dificuldades, não é uma vida sem problemas de saúde, não. A vida com Cristo, ela é bastante desafiadora. Só que o detalhe de quem sabe quem é na videira chamada Cristo, é de que permanecer para nós não é uma opção. Permanecer para nós é uma obrigação. E isso não é uma obrigação ruim, é uma obrigação boa, porque eu não quero desistir da minha fé. Você não pode desistir da sua fé. Jesus disse: permanecei em mim. Ele está dizendo, em outras palavras, não desista de mim. Não desista do Evangelho. Não desista de Cristo. Não desista de orar. Não desista de ler a palavra. Não desista de vir congregar. Não desista de fazer o bem. Não desista e não naufrague na fé. Não é tempo de nós, e nunca foi, obviamente, mas especialmente agora, tempo de brincarmos com a nossa fé. Não é tempo de nós brincarmos com a palavra. Não é tempo de brincarmos de orar. Não, é tempo de permanecer. Quem é você na videira? Você é quem desiste ou você é quem permanece? Eu te digo no nome de Jesus, permaneça firme. Eu te digo em nome de Jesus, propostas inúmeras nós podemos receber. Mas Jesus quer de nós que nós permaneçamos. Existirão problemas em instituições, existirão problemas com nossas famílias. Poderemos viver dificuldades no trabalho, que isso podem influenciar no nosso ânimo como pessoa. Nós podemos viver situações traumáticas. Nós podemos viver situações que tirem a nossa vontade de viver. Mas pela palavra de Deus eu digo para ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não desista. Jesus está convocando você para permanecer na videira chamada Jesus. Você não está perdendo tempo. Quando você permanece, você está investindo tempo em você mesmo, pois é tempo de nós permanecermos na videira verdadeira. Jesus não é a videira falsa, nós já sabemos qual é, e podem aparecer outras, mas nós precisamos estar arraigados, fixados nesta videira verdadeira chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir para você:
permaneça, não desista, não pare, não desanime, continue para a glória de Deus, continue pela presença do Espírito Santo, continue porque o Pai é quem te conduz, continue porque Ele te alimenta na palavra, permaneça, não desista, em nome do Senhor Jesus. Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em você. O segundo entendimento dessa palavra permanecer para nós é obedecer. Quando Jesus fala que nós temos que permanecer, Ele está dizendo: obedeçam, para que vocês permaneçam em mim. Irmãos, obedecer não é uma atitude tão simples. Ela pode ser uma decisão, e às vezes uma dura decisão. Mas a obediência é o caminho para as bênçãos de Deus. A obediência é o caminho para um crescimento espiritual. A obediência é o caminho que alguém trilha, tendo consciência de que ao final da sua trajetória, esse caminho não vai o levar à morte. Esse caminho não vai o levar à separação de Deus, à morte eterna. Não. Quando Jesus diz permaneça, Ele está dizendo obedeça. Ele está dizendo cumpra a minha palavra. Ponha em prática o que você recebe num domingo como esse. Ponha em prática o que você estuda numa escola bíblica dominical, como nós amamos estudar. Obedeça o que você lê na palavra. Não nos importa, não adianta nós sermos meros ouvintes dos sermões dominicais. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Nós não viemos a um culto como esse para bater um ponto, para prestar contas com a minha presença a alguém. Eu não venho aqui porque eu tenho um mero compromisso sacerdotal. Eu venho porque eu tenho um compromisso com o meu Salvador. Eu venho porque eu não consigo ficar um domingo sem estar na casa do meu Deus, sem ir para a sua casa para louvar e para adorar. É o meu compromisso como adorador que me traz a um domingo como esse. E sabendo disso, eu estou obedecendo e cumprindo a palavra e o desejo de Deus para a minha vida. Então Jesus diz: permaneça, obedece. Irmão, um pai que ama seu filho, ele o instrui naquilo que o seu filho precisa saber, do que ele precisa obedecer. Um pai que ama seu filho ou a sua filha, ele sempre terá bons conselhos para este seu filho. E ele sempre terá uma palavra firme, obviamente, daquilo que se pode fazer. Não podemos ser pais omissos, de filhos desobedientes, e que nós não vamos chamá-los a atenção por conta de suas desobediências. Não podemos nos omitir da nossa responsabilidade paterna e materna. Não podemos. Se nós vermos um filho nosso errando o caminho, nós não podemos cruzar os braços para não deixá-lo zangadinho ou zangadinha. Nós não podemos deixar de mostrar o caminho da obediência, porque senão minha filha vai dar um pitiu. Eu não posso deixar de mostrar o caminho da obediência, porque alguém acha que nesses dias a gente não pode corrigir. Não, a Bíblia diz que o caminho da obediência é o caminho que Deus quer e planejou para nós. E assim como um pai terreno, ele vai corrigir seu filho, ele vai disciplinar o seu filho, ele vai instruir o seu filho, ele vai mostrar o caminho da obediência do seu filho como um caminho que vai levar à bênção. Da mesma forma é o nosso Pai Celestial, da mesma forma é Jesus Cristo de Nazaré, ao nos mostrar para nós que nós temos que permanecer nele, isto é, nós temos que obedecer. Mas eu sei que alguém pode querer, porque é mais fácil viver um evangelho que não é preciso obedecer. Para alguns é mais fácil viver um evangelho onde a gente pode fazer o que quiser, não se preocupa, é só colocar um nariz de palhaço em um pastor que está bom demais. Porque é mais fácil eu fazer as minhas vontades e alguém passar a mão na minha cabeça, porque eu sou um bom contribuinte. É melhor que eu tenha um pouquinho de amizade e que eu faça alguma oferta para o trabalho, para que ninguém comente sobre o meu problema e sobre a minha dificuldade. Meu irmão, esse tipo de evangelho, Paulo chama de outro evangelho. O evangelho de Cristo Jesus, ele passa pelo duro caminho da obediência. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para criar um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho comprado por dinheiro. Não, Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou para fundar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de amor, é o evangelho de justiça, mas é o evangelho de obediência. Se mudar, não é o evangelho,
Porque o evangelho de Jesus, ele exige de mim obediência. Ele não vai perguntar se eu quero obedecer, ele não vai perguntar se eu gosto de obedecer, ele simplesmente me diz que eu preciso obedecer. Por isso que a reflexão é: quem é você na videira? Nós estamos como quem obedece ou estamos como quem não obedece? Mas eu preciso avançar para deixar essa mensagem aos nossos corações. Quando Jesus diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, ele está falando também para nós sobre relacionamento. Vivemos tempos onde mulheres e marido e homens, cônjuges, podem e devem falar mais das suas relações. Há um tempo atrás, uma mulher não podia dizer que ela não estava gostando da forma como o marido estava se relacionando com ela, porque se ela dissesse, ela seria atropelada pelo machismo da sociedade. Hoje estão querendo que o feminismo atropele, mas antes era o machismo, está tudo errado. Machismo e feminismo não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não é machista e muito menos feminista. A Bíblia é simplesmente Bíblia e mostra a história da sociedade a partir do prisma divino, com a ótica de Deus. Pois o homem resolveu se esconder e se esquivar do Senhor. E essa sociedade se tornou uma sociedade cruel, violenta, cheia de pecado, derramadora de sangue, distante de Deus. Mas vivemos tempos onde é bom e nós precisamos falar mais se estamos bem na relação, se não estamos bem na relação. Se o cônjuge está cumprindo o seu papel na relação ou se ele não está cumprindo o seu papel, onde ele precisa melhorar. E é ruim quando alguém vai conversar para discutir a relação e a gente sabe que nem todo mundo gosta e é fã de uma tal chamada DR, mas é preciso conversar para dizer: não estou gostando, não é assim, teu comportamento não está bom, tua postura não está legal, a forma como você está administrando, obviamente se for casado, não é legal. Nós precisamos conversar mais antes de adquirir coisas, ou planejar o futuro, ou fazer compras. Está tudo certo, não está nada de errado. O errado está em nossos dias, quando nós podemos falar das nossas relações conjugais, e Deus não pode falar das nossas relações espirituais, porque alguém vai se ofender. Onde parece e não se deve falar, de maneira nenhuma, sobre o relacionamento de Deus com o homem. Nós só estamos aqui porque Deus se propôs a relacionar-se conosco. Eu quero que você lembre comigo que Deus já sabia que o homem havia pecado. Adão e Eva já tinham comido do fruto que não deveriam comer. Mas mesmo assim, Deus desceu para estar com eles em mais um dia, como se nada tivesse acontecido. E eu vou repetir, eu já disse isso aqui, como se nada tivesse acontecido. Deus estava tolerando o erro do homem, isto é, a sua desobediência, por um simples sentimento, que de simples não tem nada, é espetacular, é fabuloso, o amor de Deus. Quem faz Deus resolver o problema, entendendo que o próprio Deus deveria morrer na cruz para pagar o sacrifício. Por que que Deus fez isso? Porque Deus, Ele investiu no relacionamento dele com o homem. Deus sabia que por si mesmo o homem não teria condições de se aproximar dele. O homem não teria condições de vencer a sua natureza, de receber o perdão definitivo dos seus pecados. O máximo que o homem poderia fazer, por conta de o sangue de um animal, era ter os seus pecados cobertos, isto é, escondidos de Deus. Mas Jesus Cristo investiu no nosso relacionamento. Jesus tomou uma atitude espetacular. O investimento foi tão alto, o investimento foi tão grande que eu não posso pagar. Jesus desceu, saiu das mansões celestiais, da morada eterna, e veio padecer por nossos pecados. O que é isso? Ele estava investindo no relacionamento de Deus com o homem. Meu irmão, não podemos deixar que os nossos caprichos odiernos, que os nossos projetos futuros, que os nossos sonhos ocupem lugar em nós mais do que um relacionamento com Deus. Não podemos deixar que o trabalho tenha mais espaço no meu coração do que o meu relacionamento com Deus.
Eu não posso deixar que os meus sonhos, que os meus projetos, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar, eu não posso deixar que os meus ideais ocupem mais espaço no meu coração do que o lugar de Deus. Jesus, quando disse: permanecei em mim, que eu vou permanecer em vocês, Ele estava dizendo: eu estou aqui para me relacionar contigo. Ele está dizendo: eu estou aqui te esperando, porque eu já fui, eu vim te buscar, agora você precisa vir. Ele está convidando você para se relacionar, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Jesus está nos convidando para se relacionar todos os dias. Dá para você acordar lembrando de Jesus, dá para você almoçar lembrando de Jesus, dá para você trabalhar e estudar lembrando de Jesus, dá para você dormir lembrando de Jesus. O que é isso? Eu estou inclinado a melhorar o meu relacionamento com Deus. Não precisamos ser cristãos superficiais, não devemos ser cristãos terceirizados a partir daquilo que alguém lê, a partir daquilo que alguém canta, a partir daquilo que alguém adora. Eu preciso me conhecer nesse relacionamento. Eu sou, você é, nós somos homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para ter com Ele um relacionamento íntimo e intenso. É preciso estar ligado à videira. É preciso estar ligado a Cristo, é preciso estar enxertado, mas é preciso permanecer. Não me adianta dizer eu quero Cristo e amanhã dizer eu quero o mundo. Eu quero Cristo e preciso viver para Cristo. E quando eu vivo para Cristo, eu morro para o mundo. O nível da nossa escolha de como nós queremos viver nessa terra demonstra qual é o grau da nossa intimidade com o Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse: permanecei em mim. Mas a palavra de Deus segue, e no versículo de número 8, por favor, projeta para nós: quem é você na videira? Quem é você na videira? Versículo de número 8. Nós somos ramos que frutificam. Somos ramos que permanecem, somos ramos que frutificam. O texto, Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai. O tema do ano de 2025 para nós: que deis muito, a igreja, fruto, e assim serei os meus discípulos. Quando nós somos ramos que frutificamos, nós não frutificamos pelo nosso intelecto, não é a nossa sabedoria, não é o nosso preparo acadêmico, não é o nosso preparo espiritual, não é o nosso conhecimento bíblico, teológico, filosófico, não. Quando nós frutificamos, o fazemos porque nós estamos ligados à videira que é Jesus. Um ramo por si mesmo é apenas um ramo, mas um ramo ligado à videira é um ramo que dá fruto. Um ramo que dá fruto está cumprindo o propósito, porque Deus quer que sejamos ramos que frutifiquem. Significa dizer que se o ramo não está produzindo, se ele não está frutificando, ele não está no padrão que Deus quer. Deus não te chamou para ser um cristão só para sentar numa cadeira branca em um domingo. Deus quer mais de você. Eu vou repetir para você: Deus quer mais de ti. Se você ainda não entendeu, eu vou desenhar para ti. Jesus quer que esse relacionamento com Ele seja tão intenso, tão íntimo, tão forte, a ponto de você frutificar. Onde você vai perceber: eu não posso ficar infrutífero, eu não posso ficar sem produzir para o reino, eu não posso ficar sem fazer nada, eu não posso viver de assistir vídeos na internet, eu não posso viver de botar play no Spotify e ficar ouvindo podcast, eu não posso sobreviver espiritualmente só ouvindo canções como a playlist de adoração, eu não posso sobreviver só a partir daquilo que o pastor traz na igreja. Não, meu irmão, isso aqui é só para recarregar as nossas baterias espirituais, isso aqui é só para aumentar a nossa fome de Deus. A tua fome, a tua intensidade, o teu relacionamento, ele tem que ser todo dia, ele tem que ser a todo momento. Deus está convidando você para frutificar, porque o ramo que não frutifica, ele corta. Meu irmão, projeta para mim aí o versículo de número 2.
Olhe para cá para você perceber que a frutificação, ela é tão importante. E por isso o tema da nossa ministração é: quem é você na videira? O que Jesus fala sobre a frutificação, ele diz que toda vara em mim que não dá fruto é o primeiro tipo de ramo, o ramo que não dá fruto. É a primeira leitura que Jesus tem sobre o frutificar. Então, o primeiro é quem não dá fruto. Depois, nesse mesmo versículo, observe que ele diz que depois, pode segurar lá, por favor. No mesmo versículo, versículo 2, pode voltar, por favor. Depois dele dizer que não dá fruto, ele mostra que este ramo que não dá fruto é tirado. Mas ele mostra que há um segundo tipo de ramo, que é um ramo que ele é limpo. Então nós temos o que dá fruto e o que é limpo. Esse limpo, ele dá fruto. Então nós temos um que não dá fruto, e nós temos um que dá fruto, e nós temos um que dá mais fruto. Observe, não tem fruto, tem fruto, e mais fruto. Projeta aí de novo para nós agora o versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, não dá fruto, dá fruto, mais fruto e muito fruto. Tem gente que não dá nenhum fruto, tem gente que é limpo e dá fruto, tem gente que dá mais fruto e tem gente que dá muito fruto. Está na palavra. Nós somos chamados por Jesus para frutificar. Assistir culto não é frutificar. Adorar no culto é frutificar. Não podemos ficar como quem não frutifica, ou como quem frutifica pouco, ou quem apenas dá fruto. Nós podemos viver, claro, ciclos da nossa vida que às vezes a gente diminui e frutifica menos. Com isso, a gente sente a guerra, a dificuldade, mas não deveria ser assim. Mas eu estou falando de algo que acontece. O que importa é que você não pode parar de frutificar. Porque o infrutífero, Jesus disse no começo, o meu pai é o agricultor. Ele corta e ele arranca o ramo que está na videira. Quem é você na videira? Que tipo de ramo somos nós? Nenhum fruto? Temos fruto? Mais fruto? Muito fruto? Quem somos nós? O que estamos fazendo pelo reino? Hoje nós estamos esperando que alguém faça pelo reino. É muito fácil apontar. Devia ser assim, é melhor que seja assim. É melhor que fosse desse jeito. Em tal lugar é bom que fosse assim. A gente podia fazer assim. Mas quando estamos falando de fruto, o que nós estamos fazendo? Eu estou falando de coisas práticas. O que nós estamos fazendo de prático? É o que Jesus nos mostra. Quem é você na videira? Você está aí? Você está aí? Está recebendo a palavra, meu irmão? Pode receber que é de Deus. Vamos para o versículo de número 12. E o terceiro tópico da nossa ministração. Quem é você na videira? Nós temos que ser ramos que amam. Olha o que Jesus diz. Este é o meu mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não tem essa história de ramo, ficar com ciúme do outro ramo. Porque o outro ramo, ele dá muito fruto, o outro dá pouco fruto, o outro não dá nenhum fruto. O ramo em si, ele não tem que ficar preocupando e julgando como é que está o ramo do outro. O texto está me mostrando que eu, como ramo, o que eu tenho que fazer é olhar para o outro ramo e amar. Ele com pouco fruto, ele com nenhum fruto, ele com muito fruto, ele precisando ser limpo. Qualquer pessoa, irmãos, que já viu ou conhece alguém do interior, ou até mesmo viu, sabe que determinadas árvores, quando elas são limpas, quando é tirado o excesso, quando é tirado os galhos infrutíferos, até mesmo folhas, alguns ramos, quando a árvore tem condição de receber mais luz, mais sol, e poder crescer e desenvolver mais, ela vai produzir mais. Esse é o papel que o agricultor tem. É ele que faz e ajuda para que frutifiquemos mais. Mas eu sei, irmãos, que tem ramo que dá trabalho para a gente amar. Tem ramo que dá dor de cabeça para a gente amar. Mas tu é ramo de Jesus, eu tenho que te amar. Eu sei que existirão, dificuldades para nós. No cotidiano, no relacionamento, às vezes familiar. Às vezes nós vamos encontrar desafios no contexto do congregacional. Mas não temos que viver julgando
um ramo a outro ramo. É torto, é grande, é pequeno, tem muito, tem pouco. O que nós temos que fazer, o que a Bíblia nos diz, é simplesmente amar. Nós temos que ser, nesta videira, ramos que amam. Sabemos que a seiva é que vai fazer a gente produzir. Então, se o meu irmão não está produzindo, eu posso talvez ajudá-lo. Eu posso dizer para esse meu irmão, como é que está o teu relacionamento com Deus? Está frio? Está quente? Está intenso? Está devagar? Como alguns dizem, está só o sangue. Pois se está só o sangue, está bom demais. Bom de melhorar. Como é que está? Como é que está esse teu termômetro? Como é que tu vê o ramo diferente de ti? Tu acha que o ramo tem que ser igual? Não, irmão. Não meça os outros a partir de ti mesmo. Da tua própria identidade. Do teu modo de enxergar a vida. Da tua subjetividade. Não, irmão. Não olhe para ninguém achando que alguém tinha que ser do teu jeito e fazer como você faz. Isso é impossível. Nós temos que simplesmente amar os ramos que também estão enxertados na videira chamada Jesus. Deus colocou um crente ao teu lado. Diga para essa pessoa que Deus colocou ao seu lado nessa noite, diga assim para ela, por favor, você tem que me amar. Responda assim para elas, mas eu te amo. Só Deus sabe como, mas eu te amo. Só Deus sabe como é que a gente chegou até aqui. Não foi fácil, mas nós chegamos. Nós temos que olhar para a videira e saber que essa videira tem muitos ramos. E o ramo é meu irmão. Irmão, não aceite ninguém falar do seu irmão, irmão. Não deixe ninguém falar do seu irmão. Se alguém não vai poder ajudar seu irmão, não deixe alguém prejudicar o seu irmão. Se alguém não vai ajudar o ramo, não deixe alguém querer podar o ramo. Quem poda não é o ramo, é o agricultor. A poda, cortar, limpar, quem faz é Deus. É um processo que Deus é o viticultor. Deus, Jesus disse, Ele é o agricultor. Portanto, é o Pai, é Deus que tem essa soberania de podar, limpar esta videira. E Ele já disse que se quem não dá fruto, vai ser podado. A poda, a limpeza, tem a ver com a disciplina. Se Deus nos ama e nós temos que obedecê-lo, Ele vai nos disciplinar. Ele vai nos corrigir, porque disciplina tem a ver com correção. Mas a poda é muito mais do que isso, ela vai além. A poda, esta limpeza, me ajuda a abrir mão do meu eu e do meu orgulho. Porque o que faz um ramo olhar para outro ramo de uma forma torta, é porque ele perdeu a visão espiritual. Porque quem perde a visão espiritual, olha para o outro com seus olhos naturais e carnais. Mas quando eu olho para um irmão com olhos espirituais, e se ele não está bem, se o que ele falou eu não gostei, se o que ele falou me machucou, se ele me falou não foi bom, eu preciso olhar com olhos espirituais e entender que eu, como ramo, preciso desse ramo do meu lado para fazer a obra de Deus. Que eu, como ramo, não sou melhor do que ele. Jesus disse, sem mim nada. Não tem a ver com o ramo, é a videira. Jesus disse, sem mim nada, absolutamente nada podereis fazer. Vocês tentarão, vocês terão contatos, vocês terão pessoas de influência, vocês terão teus meios próprios, você vai ter a tua própria construção intelectual, muito bom, você terá. Mas Jesus disse, sem mim não vai adiantar nada. É a mesma Bíblia que diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus nada podemos fazer. Quem é você na videira? Quem é você na videira? Eu preciso encerrar, mas nós vamos para o versículo de número 18. Projeta para nós, por favor. Quarto e último ponto, nós somos ramos que se reconhecem. Versículo 18 está escrito: se o mundo vos aborrece.
Se o mundo te ama, está errado alguma coisa. Quando João escreveu o Evangelho de Jesus, a sua ótica, esse livro, ele escreveu por volta de 90 anos depois de Cristo. Nós estamos falando de um período onde o Império Romano já estava perseguindo e matando os cristãos. Por quê? Porque os cristãos eram bem diferentes das pessoas de outras nações. O Império aceitava que as nações tivessem seus deuses, suas religiões e sua fé. Eles só precisavam adorar o imperador como um Deus, como uma entidade, como um Senhor. E todas as outras nações adoravam o imperador como um Deus, exceto os cristãos. Pois eles diziam: não podemos adorar outro Deus. Nós só podemos adorar a Jesus. Não temos outro rei. Servimos o rei Jesus. E os irmãos estavam sendo perseguidos e mortos. João escreve quase 100 anos depois de Cristo. João escreve, e os irmãos, no momento em onde os irmãos estavam sendo aborrecidos pela sociedade. Irmãos, você não tem que ser aborrecido pela sociedade por conta de partidos políticos. Você não tem que ser odiado pela sociedade, não é por quem em você vota. A sociedade tem que odiar é quem tem Deus. É esse o prisma. Um sistema que odeia aquilo que a Bíblia diz, obviamente ele vai ter que me odiar como um cristão. E não dá para eu, como cristão, achar que eu vou adaptar a Bíblia para que a minha geração a aceite. Não. Eu não vou adaptar o que a Bíblia diz para agradar algum movimento político que eu faça parte. Não interessa o campo. Não. O mundo vai odiar quem serve a Cristo de uma forma natural. O mundo vai achar a gente retrógrado. O mundo vai achar a gente cafona. O mundo vai achar a gente quadrado. O mundo vai achar que nós estamos lá em 1900 para trás, ultrapassados. Eles podem achar o que eles quiserem. Jesus já me disse que é natural o aborrecimento do mundo. A minha posição contra o pecado, a minha posição contra o errar, a minha posição contra aquilo que a Bíblia diz que é verdade, e não que o império diz que é verdade, e não que um governo diga que é verdade. Jesus já disse para os seus discípulos: o mundo vos aborrece, e se ele vos aborrece, saibam que antes de mim, antes de vocês, eles aborreceram a mim. Não espere de um mundo que crucificou o teu Salvador, que esse mundo te honre. Se esse mundo que crucificou o Salvador me honra, alguma coisa está errada. É natural pela própria palavra, de que aquele que serve a Deus e declara guerra contra o pecado, e principalmente o seu, obviamente, ele vai ser rejeitado pelo mundo. Irmão, não combina essa história de que eu tenho que pregar uma mensagem mais aceita às pessoas. A minha responsabilidade como semeador não é escolher o que eu vou pregar. A minha responsabilidade como semeador é pregar a palavra. A palavra tem a ver com Gênesis a Apocalipse. Nós temos que pregar todo o conselho de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Eu não tenho que me preocupar de que se alguém estiver na igreja vai se ofender. Se este for o termômetro, já estamos frios espiritualmente. Pois quem está ligado na videira, a seiva que o alimenta é a videira verdadeira. Não é o sistema do mundo, não é o dinheiro do mundo, não é a corrupção, não é o que o mundo tem para oferecer. Não é. Se estou ligado na videira, quem me alimenta, a seiva que me sustenta, é essa videira chamada Jesus, é a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é suficiente para me alimentar espiritualmente e me conduzir na minha vida. Precisamos ser ramos
que se reconhecem, porque depois de me dizer, no versículo 18, Jesus, que o mundo me aborrece, ele vai repetir no versículo 19, o mundo aborrece. No versículo 20, ele vai dizer também que não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão. Então Jesus já falou que o mundo me aborrece e que o mundo me persegue. Então não adianta eu achar que o mundo vai ser igual a mim, não. O que Deus quer de mim e de você é uma posição firme em uma sociedade distante de Deus. Em uma sociedade que rejeita Deus e a sua palavra. Em uma sociedade que acha que a Bíblia deveria ser atualizada. Em uma sociedade que está rejeitando as Sagradas Escrituras. Não, não é esse o caminho. Não é isso que Jesus quer. Não. Quando eu me reconheço, eu sei quem eu sou. Quem sou eu nessa videira? Eu sou alguém que a maldade do mundo não deve, que o ódio do mundo não deve, que a perseguição do mundo não deve me assustar. Que eu não tenho que me preocupar em ser um cristãozinho aceito. Com isso eu não estou dizendo que eu tenho que promover um sentimento ruim de algum cristão, que eu tenho que ser um cristão chato, não é isso. Você simplesmente tem que ser cristão, apenas isso. Em algum lugar você vai ter porta aberta, mas outros lugares as portas se fecharão, não tem problema. Não é a mim que estão fechando a porta, é o Evangelho. Eu não tenho que me preocupar, me moldar e imitar o mundo. Eu fiz uma decisão. Eu estou na videira verdadeira. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu tenho Cristo. Cristo é suficiente. Quem é você na videira? Temos que nos reconhecer. Se crucificaram o meu Senhor, vão fazer o mesmo comigo. E não tem problema. Porque podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. Não vão exterminar o meu espírito. Podem cessar o meu grito na terra, mas não cessarão a minha adoração, porque eu fui chamado para servir o Senhor. Fique de pé, por favor. Vamos encerrar. Quem é você na videira? Fomos escolhidos por Deus para representarmos o seu reino na terra. Isso é tudo que nós precisamos. Deus pode abrir porta para nós trabalharmos em lugares altíssimos, socialmente falando. Glória a Deus. Onde Deus te colocar, que o Evangelho vá junto com você. Que tua forma de pensar não mude, que o teu jeito não mude, a não ser que seja para melhor. Que você não tenha vergonha, que você não tenha medo de dizer que você está na videira chamada Jesus. Quem trouxe você e eu nessa noite para cá foi a videira. Eu estou aqui para servir esta videira, para adorar esta videira, para glorificar esta videira, para agradecer essa videira que me enxertou nela. E por conta disso nós temos a salvação. E enquanto os infrutíferos serão arrancados e lançados no fogo, como essa palavra diz, eu preciso permanecer e aumentar a minha intimidade com Ele. Tiago, o irmão do Senhor, escreve que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Você tem noção do que, quando você se reconhece, estou finalizando, você entende que você pode ser amigo de Jesus? Ele disse: um servo não sabe o que o Senhor faz. Por isso que eu chamo vocês de meus amigos. Irmão, essa palavra é tão forte. Não é como alguém usa por aí. Toda pessoa que ela olha diz: ah, fulano é minha amiga, fulano é meu amigo, amigão do peito. Ô, coitado. Porque tem gente que é assim mesmo, que ele é amigo de todo mundo, mas ele acha que todo mundo é amigo dele. É outra coisa. Não é assim. Quem está falando aqui é Jesus de Nazaré, quando disse aos discípulos para que eles
Sejam amigos dele. Eu chamo vocês de meus amigos. Temos que nos reconhecer na videira. Quem somos? Eu sou amigo de Deus. Deus é meu amigo. Feche os seus olhos, por favor. Quem é você na videira? Como estão os teus frutos? Quais as qualidades dos teus frutos?